E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui nas Tintas Renner em Gravataí. Eu vim aqui conversar hoje com meu amigo Plínio. O Plínio é da parte técnica da indústria aqui, das Tintas Renner. E é uma coisa que eu apoio muito e eu resolvi perguntar para ele. E ele se dispôs a trazer esses belos exemplares aqui para falar um pouco sobre madeira. Tá? Eu apoio muito, então eu resolvi trazer para quem entende, para tirar as minhas dúvidas. Vamos lá então. Plínio, se tu quiser se apresentar para o pessoal aí. Bom, Plínio Albuquerque, trabalho no departamento da Tintas Renner e é uma satisfação aí receber o nosso amigo Lucas e conversar um pouco sobre este substrato que é a madeira, que é algo muito importante aí na vida do ser humano. Desde o início da existência do ser humano, a gente utiliza a madeira como elemento de construção, como móveis, como roda, e ela precisa efetivamente aí ter um cuidado, um tratamento especial. Mas aí, Plínio, aí eu te pergunto assim, é tudo igual? Olha, a madeira ela tem uma origem orgânica, ela é extraída de uma semente que cresceu, virou árvore, e em determinado momento essa árvore foi cortada e extraída esse substrato, essa matéria-prima que é a madeira. Como a gente tem uma quantidade muito grande de espécies de árvores diferentes, a gente também tem madeiras diferentes. Eu trouxe algumas aqui até para a gente poder identificar visualmente melhor essas diferenças. Eu tenho uma canela, que é uma madeira extremamente dura, resistente, resinosa, e no outro lado eu tenho um pinus, uma madeira extremamente leve, tá? Não resinosa, e acabo tendo então dois extremos, tá? De tipos de madeira. Então a resposta, Lucas, é que as madeiras não são todas iguais, elas apresentam características, benefícios, funcionalidades bem diferentes uma das outras. E o que mais diferencia então é a resina. Exato. As madeiras mais resinosas, tá? A resina também conhecida como tanino, tá? É o que faz com que uma madeira seja mais resistente, mais durável, tá? Ou menos resistente e menos durável. No caso de uma canela, tá? Ela é classificada já como madeira de lei pela dureza e pela resistência que essa madeira tem e acaba tendo uma vida útil muito longa pelo tipo de resistência que essa madeira oferece. Já um pinus é uma madeira mais simples, de valor agregado até mais baixo, menos resistente, e quando eu aplico algum acabamento aqui em cima, eu também acabo tendo desempenhos diferentes. Então, a resina ela acaba fazendo com que a madeira tenha estabilidade, tenha resistência, tenha dureza diferente. Uma outra madeira que eu trouxe muito comum aqui na região sul do Brasil é o angelim. A gente observa que ela é toda desenhada e esse desenho é feito justamente pela concentração de resina em determinados locais da madeira. Mas aí, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui você falou que tem algumas concentrações de resina. E o que isso pode mudar no acabamento, tanto da madeira que tem uma concentração maior de resina, quanto para o pinus? E principalmente em nós, em nó aparece, tem alterações no acabamento. O que vai mudar essa quantidade de resina em cada... Eu vou te responder em duas situações. Primeiramente, se eu for usar algum tipo de verniz ou de impregnante nessa madeira, o que isso vai mudar? E uma outra situação é se eu for usar tinta. De que forma vai ser o desempenho da tinta, o comportamento da tinta sobre esses tipos de madeira? Vamos pegar aqui o pinus. Se eu aplico um verniz ou um impregnante nessa madeira, por ela ser uma madeira com teor de resina muito baixo, ela vai absorver muito rápido o verniz ou impregnante e isso vai secar de uma forma também bem rápida. Se eu aplico o mesmo produto numa canela, eu não vou ter uma rapidez tão grande na secagem, porque como eu tenho muita resina nessa madeira, essa resina vai interferir na secagem. Então, em madeiras muito resinosas, a gente recomenda lavar essas madeiras com thinner. O thinner, ele elimina o excesso da resina existente na superfície da madeira, permitindo que o impregnante, que o stain ou que o próprio verniz possa penetrar e exerça a sua função de proteção sobre a madeira. Se eu for usar tinta, eu também posso ter algum tipo de
de situações desconfortáveis, porque a resina ela pode migrar e causar manchas amareladas no acabamento final. Então existem aí alguns isolantes, alguns vernizes isolantes, tá, que acabam criando uma proteção e pedindo com que esta resina venha a migrar, causando manchas amareladas no acabamento final. E essas manchas, elas acontecem tanto no esmalte quanto no acrílico também. Há situações que às vezes o pessoal pinta com acrílico, muitas vezes, né? O pessoal economizou um pouco, pinta com acrílico, por mais que não seja recomendado, e aí abre aquela reclamação dizendo que manchou. Sim. Também pode acontecer essas manchas com exatamente. acrílico, né? As resinas existentes dentro da madeira, Lucas, elas tanto podem migrar com produtos à base de água, hoje a gente tem esmaltes à base de água aí no mercado, como elas podem também migrar com produtos diluído com solvente, produtos à base de solvente. Então, a gente não tem como determinar tal tipo de madeira migra com tal tipo de acabamento. O próprio Angelim, ele é um tipo de madeira que ele migra com os dois acabamentos. Ele tanto migra essa concentração de resina com produtos à base de água, quanto eles migram também com produtos à base de solvente. O que eu acho importante, Lucas, e esse seu questionamento se faz muito importante, porque o profissional pintor, ele deve conhecer o substrato de madeira com muita propriedade para que ele possa prestar o melhor serviço para o seu cliente, para o consumidor final, porque somente o profissional pintor, conhecendo as diferenças de madeira, ele vai poder oferecer o melhor produto, o melhor acabamento para o cliente final. Isso aí. E tem alguma dica, Plínio? Uma dica rápida, um macete simples para diferenciar uma da outra? Só no olho assim a gente consegue ter uma ideia mais ou menos, ou é muito difícil? Tem um teste até que a gente faz aqui, bem simples, um teste que a gente faz aqui no laboratório para identificar a quantidade de resina que esta madeira porventura possa ter. A gente pega 2 bolinhas de estopa ou 2 bolinhas de algodão, a gente molha um com água e molha o outro com água rasa, com solvente, e coloca sobre a madeira, deixa de um dia para o outro. No outro dia a gente remove esse algodão ou essa estopa e observa. Se o algodão que eu molhei com água tiver amarelo, é porque aquela resina migra com água. Se a estopa ou o algodão que eu molhei com água rasa também tiver amarelo, é dizer que aquela resina também migra com solvente com água rasa. E com isso eu consigo identificar o tipo de migração que eu tenho nessa madeira e poder estar usando o produto adequado para tratar essa madeira. Fantástico. Vamos lá. Já conseguimos ter uma ideia de tipos de superfície de madeira, né? A questão da resina. Tá. Fizemos todo esse trabalho bacana, passamos o verniz e depois? Esquecer, deixar ali, esquecer? Existe alguma manutenção para ser feita? Sim, especialmente nas áreas em que a madeira recebe a incidência do sol e da chuva, existe a necessidade da manutenção, de preferência anual, tá? Uma vez por ano seria interessante que essa madeira recebesse uma nova camada de produto para que a vida útil desta aplicação, a vida útil desta proteção se estenda por muito mais tempo. Um dos grandes problemas hoje de um local que é bastante usado, que é os decks de piscina, a gente aplica os impregnantes, os stens, tá? Passa um ano, o deck ainda continua com a proteção, mas não tem aquela beleza da aplicação inicial. Então, no deck há aí uma necessidade de uma manutenção anual de uma única camada do impregnante do stem, para que este deck se mantenha bonito e protegido durante muito mais tempo. E na pintura também, tá? Existem algumas cores que acabam desbotando com maior rapidez, são as famílias dos amarelos, dos vermelhos e violetas, tá? Que é a questão do corante de origem orgânica, que acabam tendo baixa resistência à ação do sol. Então, houve aí uma incidência de desbotamento em alguma área, corre uma folhinha de lixa, tira a poeira do lixamento, reaplica mais uma demão e com certeza a superfície ficará bonita e protegida durante mais tempo. E aí, se tratando de madeira, entra uma questão que é muito importante para o pintor saber. Você tem a possibilidade de você foi lá, pintou a janela, fez todo o procedimento bacana, acompanhou os outros vídeos, né?
E não esquece daquele cliente, não esquece daquela janela, daquela porta, aquele deck, aquele banco. Volta lá no outro ano, conversa com o cliente, faz uma visita, faz um tratamento de limpeza, faz uma vistoria, acompanha, vê como é que está o filme daquele verniz, vê como é que está a situação daqueles tem, né? Faz um acompanhamento para você fazer essa manutenção. Esse pós-venda mencionado por você agora, Lucas, é muito importante. Porque o profissional, ele tem que ter essa responsabilidade de voltar na casa do seu cliente e lembrar o seu cliente, faz 1 ano que eu apliquei um produto na sua casa, vamos fazer uma manutenção para que a beleza, para que a durabilidade se estenda durante mais tempo. Com certeza o seu cliente vai ficar muito contente em saber que você está preocupado, tá, com a beleza, com a durabilidade da sua residência e tem aí a oportunidade aí de agregar um volume maior de receita dentro da sua atividade profissional. Essa é uma grande dica, Lucas. E é um trabalho rápido. Muitas vezes você vai lá, vai lavar, vai passar uma lixa, né? Isso. Uma mãozinha, está resolvido. Vai durar mais um bom tempo, vai proteger e o cliente vai ficar satisfeito porque você lembrou do que você fez lá. Perfeito. Eu acho que é isso aí, né? Que bom. Beleza, Plínio, obrigado por participar, obrigado por tirar as minhas dúvidas, eu acho que tirou dúvidas de algumas pessoas também. Eu vou pedir para o pessoal que comentem, quem tiver mais alguma dúvida, comente, compartilha, deixa aquela curtida também que é muito importante. Não, Tintas Renner está à disposição, nós temos o nosso 0800 que está nas embalagens, teve alguma dúvida, liga para a gente está aí à disposição para prestar um melhor trabalho. Na nossa planta aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, a gente tem um centro de capacitação que está com portas abertas para receber os profissionais, é só entrar em contato com a gente, agendar. E a gente acredita muito que quanto melhor for a capacitação do profissional, melhor a gente terá o produto nosso aplicado e a gente terá uma quantidade maior de clientes satisfeitos. Vindo aqui tem a possibilidade de vir aí e ainda aplicar os produtos, né? Perfeito. Já tira as dúvidas na hora. Certo? Obrigado.